Queridos irmãos, sejamos todos bem-vindos à nossa casa, muita paz para todos nós. Para darmos início à nossa reunião, nós vamos fazer a leitura de uma mensagem do livro Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, a lição 27, perante os outros. Nunca desestime a importância dos outros. Frequentemente, só pensamos na crítica com que os outros nos possam alvejar, esquecendo-nos de que é igualmente dos outros que recebemos a força para viver. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento. Valorize os outros, a fim de que os outros valorizem você. Pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Se a solidão valesse, as leis de Deus não fariam o seu nascimento na terra entre duas criaturas, convertendo você em terceira pessoa para construir um grupo maior. Nesse momento, queridos irmãos, que nós possamos elevar o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, divino irmão de toda a humanidade, aqui nos encontramos, Senhor, reunidos em teu bendito nome, para mais uma noite de estudo em nossa casa. E que nós possamos, Senhor, ter mentes e corações abertos às lições que receberemos na noite de hoje, para que possam se transformar em aprendizado e em ações na nossa vida, no nosso dia a dia. Abençoe e ampare, Mestre amado, a nossa companheira, que nos trará a mensagem da noite de hoje, para que possa falar aos nossos corações aquilo que necessitamos ouvir. Obrigado por tudo, Senhor, e se conosco agora e sempre. Dando continuidade à nossa reunião, nós teremos agora a divulgação da obra espírita com a nossa irmã Simone. Muita paz a todos, queridos companheiros. O livro que nós trazemos hoje, talvez vocês já conheçam, alguns conheçam, é o livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é um livro que faz parte de uma coleção chamada Coleção Fonte Viva. Ele é o segundo livro dessa coleção. Ele foi lançado em 1950, esse livro. E cada página dele, ao ler, tão atual, vem ao encontro dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas dificuldades, que parece que tem esse tempo todo. Esse livro é do Espírito Emmanuel, do brasileiro Francisco Cândido Xavier. Essa coleção, ela é formada pelo Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Esse livro ele tem 180 capítulos. Como que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, prepara esse trabalho? Ele pega uma frase, um pedaço de um texto do Evangelho, e em cima daquele texto ele compõe páginas belíssimas falando dos nossos corações, e aí ele coloca um título. Eu peguei só um pedacinho, 78, necessário acordar. Desperta no que dormes, levanta de dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 14. Nesse textinho ele faz um trabalho de uma página, e aí eu peguei só para a gente refletir. A criatura necessita indagar a si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Pão Nosso, coleção Fonte Viva. Muita paz a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Simone, que quer a sugestão de ótima leitura da coleção.
lição toda. Agora nós vamos passar para o momento principal, né, da nossa reunião, que é a nossa palestra. Hoje nós estamos recebendo com muita alegria a nossa querida irmã e amiga Rosilene Vasconcelos, que é trabalhadora do Grupo Espírita Missionários da Luz, o GREMIL, que fica situado à Rua do Fomento 600, aqui em Santa Cruz. E nós estamos encerrando o 5º mês do nosso projeto educativo doutrinário, nosso PET desse ano, que é Construamos a Paz Promovendo o Bem. E hoje o tema será Como Conquistar e Estimular a Paz. Vamos vibrar para você. Boa noite. Bom, para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui novamente. A gente esteve aqui antes da pandemia, né? Eu e a Alexandre, a gente estava tentando lembrar qual foi a última vez que estivemos aqui. E falar de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, é sempre uma satisfação muito grande. E compartilhar com vocês, né, que eu tenho assim, essa casa, um carinho muito grande. A gente começou a nossa adolescência fazendo trabalhos de teatro aqui no céu. Então sempre foi uma coisa muito legal e a gente tem um carinho muito grande por essa casa. Então, todas as vezes que vocês nos convidarem, para nós vai ser uma satisfação muito grande estar aqui. E esse tema, né, que a gente vai estudar hoje, que vamos estudar juntos, é um tema que acalenta o nosso coração, né? E ao mesmo tempo a gente tem uma necessidade grande de ter isso dentro da gente, que é a paz. Quem de nós não quer ter paz dentro de si? Na verdade, a gente quer mais além. A gente quer ter paz no mundo todo. Mas para que isso aconteça, a gente precisa de um modelo, a gente precisa entender qual é o magnetismo, qual é a situação que envolve para que a gente possa realmente desenvolver isso na gente e estimular isso no mundo, à nossa volta e onde quer que nós estejamos. Não é uma tarefa fácil, mas ela é possível. E se é possível, nós estamos aqui para descobrir juntos de que forma a gente vai abordar esse tema e tentar realmente entender a partir de hoje como a gente vai colocar isso na nossa vida, colocar isso no nosso dia a dia. E para a gente começar, a gente pediu para distribuir uma mensagem, né, logo ali na entrada, e vocês receberam um texto enorme. Ai, nossa, que mensagem grande. Gente, mas não teve como colocar. E é do Momento Espírita. E quem já conhece o Momento Espírita traz lições grandiosas para a gente. Quem não quer ler a mensagem, tem um áudio também que a gente pode ouvir, né, deitadinho na cama, relaxando no sofá, e ouvir o Momento Espírita, que traz cada mensagem que faz a gente refletir e muitas das vezes mudar até mesmo os conceitos que a gente tem de determinada situação. Então, a mensagem que a gente vai ouvir agora, e que vocês já estão lá nas mãos de vocês, a gente vai ouvir o áudio, a gente vai pedir para que a Fátima coloque aqui o áudio, vocês vão acompanhar a leitura, né, e o áudio junto, tá bom? Podemos ouvir. Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Conquista da paz. A grande maioria das pessoas se preocupa com a conquista da paz, da tão sonhada paz. No entanto, será que sabemos como conquistar a paz? E se sabemos, o que temos feito para alcançar esse objetivo? Conta-se que um dia vários deuses da mitologia grega se reuniram para decidir onde descobririam um tesouro precioso para que os homens o encontrassem. Não poderia ser em lugar qualquer, pois se estivesse muito à vista, poderia ser encontrado facilmente e não lhe daria o devido valor.
as sugestões começaram a surgir na grande assembleia. Um dos deuses sugeriu que se pusesse um tesouro no fundo dos oceanos. Todavia, aquele que presidia a reunião argumentou que o homem certamente iria encontrá-lo com facilidade. Com sua inteligência, sua criatividade, inventaria equipamentos de mergulho, alcançaria o tesouro e não lhe daria a importância merecida. Outra sugestão foi a de esconder o tesouro nos espaços infinitos do universo. Argumentou um dos deuses: o homem o descobrirá facilmente, pois se inventar equipamentos para mergulhar nas profundezas dos mares, é lógico que os inventará para percorrer os espaços infinitos. Depois de várias sugestões infrutíferas, alguém teve uma ideia que foi aceita por todos. O tesouro deve ser cuidadosamente escondido num lugar onde o homem só irá procurar depois que ele estiver suficientemente maduro para valorizá-lo e mantê-lo consigo. Depois de muitos debates e sugestões, foi definido que o local seria o íntimo de cada ser humano. Esse tesouro valioso e imperecível é a paz. Sim, a paz que nós buscamos sem lograr êxito está dentro de cada um de nós. Quando encontramos o tesouro da paz, não mais nos perturbamos, mesmo que a situação ao nosso redor pareça estar empolvorosa. Importante que não confundamos paz com passividade, porque o passivo é um ser sem ação. O pacifista é ativo. Onde há discórdia, ele leva a sua paz, compartilha o seu tesouro. É assim que devemos entender a recomendação de Jesus de mostrar a outra face. Se a face que se apresenta é a da violência, mostremos a face da paz. De fato, conquistamos os mares, estamos vencendo o espaço com nossos telescópios e naves espaciais. Desvendamos vários mistérios do universo. No entanto, ainda não empreendemos a viagem fantástica para dentro de nós mesmos. Alcançamos muitas conquistas tecnológicas. Contudo, ainda apresentamos dificuldade em resolver um simples problema de relacionamento com o nosso próximo. Falta descobrirmos como afastar do nosso íntimo o orgulho, a vaidade desmedida, a inveja e outros tantos entulhos morais que impedem o acesso à paz. Pensemos, se a paz é um tesouro que cada um de nós pode conquistar, cabe-nos iniciar sem demora essa busca. No autoconhecimento, traçaremos um mapa de nós mesmos que nos mostrará onde se encontra cada empecilho, cada obstáculo que devemos remover da nossa intimidade. Somente quando o caminho estiver limpo, nos depararemos com um recanto de luz brilhando em nós. A tão esperada paz íntima, paz que espalharemos pelo mundo. Pensemos a respeito. Então, diante disso, a gente pode até imaginar assim: nossa, mas diante dessa mensagem que trouxe tanto conteúdo, diante dessa mensagem que tem tanto conteúdo, a gente pode pegar, mas aí já abordou todos os assuntos referentes ao que a gente pretende para hoje. Realmente tem muita coisa para ser discutida. Por isso é que a gente pediu, a gente imprimiu para que vocês levassem para casa e tivessem, a partir de hoje, alguma coisa já em mãos, porque nós vamos falar sobre o assunto. Então, ter em mãos para continuar a reflexão em casa é fundamental, para que realmente possa fazer as coisas de forma clara, objetiva, analisando tudo que a gente conseguir, tá bom? Mas a gente não vai, todo o conteúdo aqui da mensagem, todo o conteúdo dessa mensagem, a gente encontrou ele de forma bem mais no nosso dia a dia, quando a gente estava lendo aquele livro, Vidas Vazias, de Paulo, que já leu esse livro, Vidas Vazias.
Gente, esse livro, ele fala muito, né? Joana de Ângeles, quando a abordagem de Joana de Ângeles, ela fala não só para o nosso coração, para as nossas atitudes do dia a dia, mas ela fala para o nosso psiquismo, sabe? Para a nossa mente, a forma como a gente deve pensar, agir de forma metódica, racional. E ela coloca a fala dela é tão objetiva que a gente às vezes se perde até nas palavras, né? E um livro, né, igual, a gente volta várias vezes para ler a mesma mensagem e a gente sempre descobre novos conteúdos dentro de uma única frase. E aí a gente vai estudar hoje uma mensagem de Joana de Ângeles, desse livro Vidas Vazias, que realmente faz com que a gente possa sair daqui carregado de conteúdo para fazer essa reflexão e realmente conseguir, pelo menos tentar, trazer um pouquinho desse tesouro, como disse a mensagem, que nós tanto almejamos, que é o tesouro da paz. Aqui mesmo na mensagem, já antecipou falando que nós vamos encontrar esse tesouro aonde? Dentro de nós, né? E a Joana de Ângeles, ela reforça isso. Mas dentro de nós existe um mundo, né? Existem tantas coisas. Em que lugar? Onde nós vamos encontrar a paz dentro da gente? Se o nosso dia a dia, se os nossos pensamentos, se a nossa fala, se as nossas atitudes, muitas das vezes vai em contradição daquilo que nós chamamos de tesouro, que é a nossa paz. Então vamos lá. A Joana, ela disse que para a gente buscar a nossa paz, a gente tem que entender os motivos pelos quais nós desejamos a paz. Para que a gente deseja a paz? Uma coisa interessante que eu li num livro, eu não lembro o nome do livro, não lembro quem foi o autor, mas a mensagem ficou muito clara para mim, que a única felicidade que nós temos nesse mundo, a felicidade que nós conseguimos alcançar é a paz. Olha que profundo isso. A única felicidade que nós conseguimos alcançar nesse mundo é a paz. Quando a gente chegar na espiritualidade, a gente vai conseguir conquistar outras felicidades. Mas a felicidade que a gente consegue nesse mundo é a paz. Então, como chegar até essa felicidade? De que forma a gente vai descobrir dentro de nós essa paz que nós tanto desejamos, esse tesouro que é fundamental para a gente? Aí a Joana começa colocando os motivos. Primeiro, o motivo pelo qual a gente quer a paz. O que é o contrário da paz? Guerra. É o que a gente mais tem por aí. No nosso mundo, o mundo todo está em guerra. Alguns países ainda estão numa guerra mais feroz, mais incisiva, com armamentos, numa matança geral, numa violência gritante. Outros, a guerra não está de forma tão clara, mas ela está embutida, seja nas situações sociais, seja dentro dos lares, seja nas situações individuais. No geral, todos nós estamos em guerra, em maior ou menor grau. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente tenta buscar a paz, a gente deseja buscar a paz. Um outro motivo também, e esse é um assim que alguns vão até discordar, mas um dos motivos que a gente quer a paz é um danado de um aparelhinho que hoje faz parte da nossa vida e que a gente não consegue mais viver sem ele. Ele fica não só na nossa bolsa, como também no nosso bolso, fica dentro da nossa casa e muitas das vezes ao lado da cabeceira da nossa cama e quiçá no banheiro
lá bem pertinho do bolso onde nós tomamos banho, que é o celular. Esse aparelhinho danado que veio justamente para nos auxiliar na parte tecnológica e também nos fazer avançar intelectualmente, tem dificultado a gente encontrar a paz. Porque está aí mesmo as fake news que estão realmente nos atribulando. E, gente, venhamos e convenhamos. Sabe aquelas vezes que a gente vai pegar o celular e aí a gente começa a ver, lá pega uma mensagem, eu vou ver isso daqui, esse videozinho aqui, nossa, é tão legal que mandaram para mim. Aí você abre e clica naquele videozinho. E aí, de repente, você vê aquele vídeo e logo depois aparece um parecido. E aí você continua vendo aquele vídeo, depois aparece outro e outro. E quando você vê, você perdeu quase uma hora do seu tempo precioso assistindo um vídeo após outro. E você ri, você se diverte, depois você se indaga de que aquilo adiantou para você. Contribuiu de alguma forma para o seu crescimento moral, intelectual e até mesmo emocional? A gente para questionar? Não, o tempo já passou e não tem como resgatar aquele tempo. E não é só isso. Várias outras situações que no celular a gente não consegue encontrar, dificulta encontrarmos a nossa paz. É quando a gente, às vezes, para enviar uma mensagem e quando o outro não recebeu a mensagem exatamente naquele momento que você quer, aí a gente sente aquela afliçãozinha. Fulano não viu a mensagem, eu já mandei e ele não viu. E aí a gente entra naquele conflitozinho, naquele questionamento. E são várias situações em que a gente se envolve e que justamente por causa dessas situações a gente deixa de lado aquela busca da paz que a gente tanto precisa, desse tesouro que está onde? Mas se a gente está se ocupando com tantas outras coisas, esse tesouro está lá, mas aí a gente não consegue usufruir dele. E aí ela vai mais adiante, quando ela começa a falar nessa parte exatamente que quando a gente começa a se questionar ou se envolver em N situações que nos envolvem a nossa vida, principalmente na parte do celular, que tem ocupado tanto o nosso tempo, acontece uma coisa que a gente nem percebe, mas ela existe. É exatamente a parte do vazio existencial. Quem já ouviu falar de vazio existencial? É um termo pesado, né? Quando a gente fala de vazio. O que é vazio? Vazio nada. Então, existencial, a nossa existência é um nada. Eu estou existindo no nada? Está um buraco na minha vida? Porque o vazio existencial, ele acontece muito mais do que nós podemos imaginar e com um número de pessoas muito mais gritantes do que a gente consegue perceber. O vazio existencial, como o Joana de Ângeles narra, é justamente aquela situação em que você não traça nenhum objetivo. Você fica com coisas tão fúteis na vida, se deixa envolver por situações que acaba se perdendo no principal objetivo. Nós viemos para esse mundo para quê? Para evoluir, para nos tornar pessoas melhores do que quando nós chegamos. E quando a gente não consegue alcançar esse objetivo, ou não entra por essa estrada desse objetivo, dá um vazio, dá uma sensação, um questionamento do que eu estou fazendo aqui. Por que isso acontece comigo? De que forma eu vou sair dessa ou daquela situação? E por que eu convivo
pessoa que não me traz benefício algum? Esses questionamentos são vazios existenciais que nos afastam do real objetivo pelo qual a gente veio para esse mundo, de nos tornar pessoas melhores. E ainda tem uma outra situação, que após essa sensação de perceber, ou até nem percebe, por através desse questionamento do vazio existencial, acontece uma coisa que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas acontece muito mais vezes, talvez não de forma muito constante, mas de forma esporádica. E alguns acontece uma coisa que se instala e se torna uma situação duradoura, que é a solidão. Nós convivemos em grupos, seja na família, seja no trabalho, com pessoas dentro da nossa casa, e, no entanto, muitas das vezes, esse sentimento se apodera de nós e nós nos sentimos só. A solidão, ela se abate sobre nós porque a gente se deixa levar pelo vazio existencial, porque a gente não analisa as situações a que nos envolvemos e a gente se perde um objetivo maior, que é simples, é claro, nos tornar pessoas melhores. E para isso, é a gente se voltar dentro da gente o tempo todo, se vigiando, se olhando, se conhecendo, se sentindo. Porque a gente quer tanto que as pessoas nos sintam, a gente quer tanto sentir o outro, que a gente esquece de se sentir. Porque é muito fácil, muitas das vezes, eu cobrar que o outro sinta a minha presença. Mas será que eu sinto a presença de mim mesma? Eu me coloco o tempo todo em todas as situações que eu vivencio? Ou eu cobro das outras pessoas que elas têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, e a minha posição mesmo acaba ficando a desejar? Um outro detalhe também é sobre a ambição. É uma coisa também que nos afasta de encontrar esse tesouro precioso que está dentro de nós. A partir do momento em que a gente, não aquela ambição boa de você sair do lugar em que você está, de você querer uma posição melhor, de você se tornar financeiramente, fisicamente, em todas as situações, uma pessoa melhor. Essa ambição é boa. Agora, existe aquela ambição excessiva, aquela em que você quer não só, aliás, está mais preocupado em ter do que ser. Essa é perigosa. Porque quando a gente analisa esse posicionamento de querer ter e ter, e o que eu preciso ser, eu acabo deixando de lado, aí a minha ambição se tornou doentia, se tornou um perigo para mim. E aí entra aquele posicionamento da gente não conseguir se sentir bem, não conseguir se sentir em paz. E aí tudo isso só nos afasta cada vez mais dessa situação. Uma outra também que nos afasta é a vaidade. Nossa, essa então está gritante nos dias atuais. A vaidade, é natural você querer se vestir para se sentir bem? Sim, tudo bem. De você querer ter uma aparência apresentável para onde quer que você esteja, você seja bem visto, você seja acolhido, as pessoas te olhem com um sorriso, natural, isso é ótimo. E você se sentir bem com você mesmo, pela aparência que você tem, pelos cuidados que você tem com você, não só fisicamente, mas interiormente também. Essa vaidade é ótima, você ter esse sentido sim. Agora, a partir do momento em que você amplia isso e passa a desejar, além do bem-estar, querer que o outro te veja como
o melhor, aí deixou de ser uma coisa saudável. Novamente, uma outra situação que é a vaidade vai só nos afastar desse tesouro que está dentro da gente. Olha quanta coisa que a gente coloca em cima do tesouro que nós temos dentro de nós. Não é? A gente coloca tanta coisa em cima, por isso que a gente não consegue ter paz. Porque são muitas coisas que a gente coloca em cima do que nós buscamos. Sabe quando você está procurando uma coisa? Você vai procurando, você vai amontoando, né? Não é organizado, é assim. Você estava lendo um livro, aí você botou o livro lá. Mas depois você botou tanto, tem roupa em cima do livro, aí você uma sacola em cima do livro. Daqui a pouco você chega de trabalho para poder afastar o tanto, daqui a pouco você vai procurar o livro e você não encontra. Por que a gente não encontra? Porque a gente se desorganizou e colocou um montão de coisa em cima do livro. Aparentemente eu não vou encontrar o livro, a não ser que eu comece a tirar aquelas coisas que estão em cima do livro. Aí eu vou encontrar o meu livro, vou encontrar o meu objetivo, aquele negócio que eu estava procurando. Assim acontece com a nossa paz. Nós colocamos tanta coisa aqui dentro, bonitinho, perfeitinho, verdadeiro tesouro, que nós amamos, que é essencial para a nossa existência. Mas a gente coloca tanta coisa em cima que a gente não encontra. Porque a gente começa a ver só o que está por cima. E aquilo faz com que a gente comece a se tornar cada vez mais entristecido diante da situação. Mas não nos desesperemos, porque a gente tem na nossa vida uma doutrina maravilhosa. Qual é o nome da nossa doutrina mesmo, gente? Espiritismo, né? É a doutrina espírita. Essa doutrina maravilhosa, não menosprezando qualquer outra religião, que faz com que realmente o coração se encontre com Deus, seja nos templos evangélicos, nas igrejas católicas, nos centros espiritualistas. Nós encontramos Deus em todos os lugares, até mesmo fora de todo e qualquer tempo. Por quê? Porque encontrar Deus é uma comunhão de sentimentos, é de coração para coração. É você acreditar que existe algo ou alguém superior que cuida de você, que cuida de nós. Isso é encontrar Deus. Então a gente encontra isso não só nas religiões, mas em todos os lugares. Mas puxando a sardinha para o nosso lado, a doutrina espírita, ela não só esclarece, ela não só acalenta, mas ela também dá uma cutucadinha na gente, falando da importância da gente levantar, sacudir a poeira e se mexer. Porque se a gente não se mexer, muitas outras coisas vão cair sobre nós. Se a gente deixar uma coisa parada, vamos botar uma coisa assim, se vocês pegarem um copo e botar ele lá na calçada, ali, eu estou ali na frente, na varandinha ali. O que vai acontecer com aquele copo ali? Ele tanto joga para cima, joga para baixo. O que vai acontecer com ele? Oi? Pode quebrar, vai ficar sujo, não é? Vai cair folhinha dentro do lado e assim vai começar. E daqui a pouco, conforme o tempo vai passando, tudo que a gente deixa ali parado, boa coisa não vai acontecer com ele. Assim somos nós. Não fomos criados para ficar parados. Precisamos nos movimentar. E se a gente está em busca de algo, como encontrar algo se eu estou estagnado, se eu estou parado, ou se eu decidir esperar para que a coisa aconteça? A nossa doutrina nos alerta o tempo todo que o fundamental é nós estarmos em movimento. É através do movimento é que a gente vai crescer, é que a gente vai se melhorar. E aí a gente falou de todas as coisas ruins, né, que ficou em cima do nosso tesouro. Agora vamos falar, né,
Aí a Joana vem acalentando o nosso coração, que eu falei que ela fala direto do nosso coração, ela fala do nosso psique, mas ela fala do coração também. Como a gente vai colocar isso, como é que a gente vai, diante dessas coisas ruins que a gente tem na nossa vida, como a gente vai agir, de que forma? Não tem nada de bom que a gente tenha, porque aqui eu sofri de coisa ruim, né? Parece que a gente fez só de coisa ruim, né? Mas não é não. E aí vem o consolo da doutrina espírita mostrando o quanto nós somos bons, o quanto nós somos herdeiros de Deus. E quem é herdeiro é rico. E nós somos riquíssimos. Nós temos mais poder do que nós podemos imaginar, ou que nós acreditamos que nós tenhamos. O poder está justamente na nossa ação. Primeiramente, primeira ação é acreditar. Acreditar que nós podemos, que nós temos condições de fazer diferente e de buscar tudo aquilo que nós tanto precisamos. Aí ela coloca, o que fazer? Primeiro, nessa busca, a ação tem que ser contínua. Não é a gente começar e daqui a pouco a gente parar. É uma constante, porque é bom demais ter paz. E se é uma coisa boa demais, a gente não pode ter uma única tentativa. A gente tem que tentar mais de uma, 2, 3, quantas vezes for necessário. Essa busca é necessária para que a gente encontre a tão almejada paz. E aí, ela fala do esforço que a gente tem e que a gente não deve abrir mão. De que forma eu vou me esforçar? Persistindo. Nós temos dentro de nós a persistência. Persistir incessantemente faz com que a gente consiga alcançar aquele objetivo. Então a gente tem a forma de agir, nós temos a persistência, nós temos amadurecimento psicológico. Uma palavra muito difícil, né? Que isso? Amadurecimento psicológico. Como é que eu vou ter amadurecimento psicológico? Como é que eu adquiri isso? Todos nós já temos amadurecimento psicológico. Sabe por quê? Vou fazer uma pergunta. Alguém aqui está vivo? Quem está vivo aqui? Levanta a mão. Isso já é o quê? Um amadurecimento psicológico. Se eu tenho consciência de que eu estou vivo, eu já tenho maturidade para poder dar continuidade aos meus objetivos da vida. Isso é ser maduro psicologicamente. Lógico que se a gente começa a pensar negativamente, a minha maturidade psicológica, ela fica em desânimo. Daí a importância de eu firmar o propósito de que eu existo, de que eu tenho força, de que eu tenho condições de vencer as próprias dificuldades, muitas das vezes criadas por mim mesma. E aí ela coloca, diante desse amadurecimento psicológico, as experiências que a gente adquire, ela vai entrar com um outro aspecto, que vai ser justamente aquele que a gente diz que a gente não tem. Sabe aquela coisinha que fala assim, eu já perdi. Eu tinha agora há pouco, mas eu perdi. Mas a gente não perde aquilo que a gente não tem. E acreditem, todos nós temos, uns mais ou menos. É o que ela falou? A paciência. Exatamente. Todos nós temos paciência sim. E é através da paciência que nós vamos, com bastante força, coragem, e esse poder que a gente tem de ter paciência, de tirar tudo aquilo que não serve e que me afasta do meu tesouro, que é a minha paz. Ela falou de perseverança. O que é perseverar? Perseverar é avançar. Porque não adianta você ter paciência, você sai buscando, mas buscando e você não sai do lugar. Buscar é ter que perseverar, você tem que avançar.
E esse avanço, ele se dá justamente quando a gente começa a já, poxa, agora eu estou melhorando mesmo, caramba. Ai, agora eu já não falo mais tanto da vizinha, uma vizinha que me perturbava. Ainda bem que eu não falo mais tanto dela. Olha só, isso é a gente ter uma consciência muito legal de nós mesmos. A gente perceber que a gente já não fazia, não faz mais uma coisa que a gente fazia antes. E ainda ela fala dessa coisa da gente querer, envolvido todo nesse sentimento de buscar a nossa paz, a gente querer muito buscar a paz interior e a gente perceber que no mundo precisa todo de paz. E a ação, ela tem que ser grandiosa no mundo. Mas se a gente for pensar, não são das pequeninas coisas que acontecem as grandiosas? E aí a gente só precisa entender o seguinte, que se eu começar a trabalhar a paz dentro de mim, quem convive comigo vai perceber isso também. Se eu for o único ser que trabalha a paz dentro do meu lar, no meu lar já vai ter uma centelha de paz. E eu vou acabar contagiando aqueles que convivem comigo. Porque não há guerra que se faça com quem está em paz. E se tem paz na minha casa, na minha rua, com os meus vizinhos, a coisa vai acabar sendo contagiante também. E na minha rua, tendo paz, na rua de trás também. E assim a gente vai conseguindo conquistar esse tesouro tão precioso para todos nós, mas a partir da nossa iniciativa de começar ela em nós mesmos. Não importa se as coisas que a gente vai fazer às vezes tão doloroso, vai machucar muito, mas se tem um objetivo bom, vale a pena buscar e correr atrás. Mas a gente tem um roteiro. A gente tem um roteiro, fala assim, poxa, Rosilene, você está falando um monte de coisa, você falou das coisas negativas aqui, ficam em cima da página que está aqui dentro da gente. Você falou das coisas boas que a gente precisa trabalhar dentro da gente para ter a paz, mas aí está tudo muito solto. Vamos amarrar um pouquinho? Existe um roteiro para a gente seguir e abrir o baú que está guardadinho, esse tesouro que é a paz dentro da gente. Sabe qual é? O Evangelho. É no Evangelho que nós vamos encontrar o roteiro certinho para a gente conquistar a nossa paz interior. É naquelas páginas simples, com leituras tão claras e tão objetivas, que nós vamos encontrar o nosso maior modelo de vida, que é o nosso Mestre Jesus. Imaginemos nós se Jesus, ao ser abordado por Judas, que o traiu, ele falasse assim, olha só, agora que você me traiu, sai de perto de mim, não quero nem saber de tu, eu só vou conseguir me recuperar se você ficar longe de mim. Porque é assim que a gente faz às vezes, quando alguém nos magoa. Olha como dói você ensinar uma pessoa a amar e ela te retribui com ódio ou com traição. É doloroso. Mas mesmo assim, ele se manteve firme na sua evolução, no seu amor sublime de amar a cada um de nós de forma passiva, de forma tranquila. E o que foi que ele nos deu além do seu amor, que está lá no Evangelho? Eu vos dou a minha paz. Não foi isso que Jesus nos deu? E continua nos dando, porque nós ainda precisamos da paz. Ela está aqui dentro da gente. A gente só tem dificuldade de encontrar. E seguir o roteiro do Evangelho é uma das primeiras condições que a gente tem para alcançar esse objetivo. E aí, diante disso, a gente vai ouvir agora
a música de Marielza, que fala muito ao nosso coração de como a gente vai trazer esse sentimento, essa sensação que nós precisamos tanto, que nos sentirmos em paz. E aí então a gente vai ouvir a música e logo depois, né, a gente vai passar para a direção. Mas antes, quero agradecer a vocês a oportunidade de estudarmos juntos e que possamos sair daqui com o nosso coraçãozinho mais acalentado, saber que existe oportunidade, que nós temos chance de termos paz em nossa vida. Basta que saibamos fazer a escolha certa e seguir o roteiro que Jesus deixou para cada um de nós, que é o Evangelho. Que Jesus nos abençoe. Trabalhar a paz, a paz, a paz, a paz. Com o seu esforço, com o meu esforço, vamos construir esse edifício que ninguém há de destruir. A paz, a paz, a paz, a paz. Vem comigo, traga a sua alegria de viver, sua esperança, sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Alegria de viver, sua esperança, sua certeza no vencer. E vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. Vamos construir a paz e o amor. Vamos construir um mundo melhor. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz, paz, a paz. Nós agradecemos a nossa querida irmã Rosilene pela mensagem da noite de hoje, rogando ao Mestre Jesus que possa abençoá-la, ampará-la, que ela possa dar continuidade às suas tarefas de
Cela do Cristo. E aproveitamos para agradecer a nossa irmã Marielza por essa pérola, que é essa luz. Amado Mestre Jesus, Príncipe da paz e do amor, nesse momento, Senhor, os corações voltados para Ti, nós rogamos que possas derramar Suas bênçãos de luz, de paz e de amor sobre cada um de nós aqui presente, encarnado ou desencarnado, apaziguando, Senhor, os nossos corações às vezes inquietos, acalmando as nossas mentes às vezes atribuladas, fortalecendo em nós a fé, o ânimo, a coragem, para que possamos prosseguir nossa jornada evolutiva através, Senhor, das Tuas lições benditas. Queremos Te agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje e Te pedir, amado Mestre, que permaneça conosco em nossas vidas e em nossos corações, hoje, agora e para todo o sempre. Que assim seja. Muita paz, queridos irmãos, que Jesus abençoe.